Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o casamento às cegas que acabou. Chegamos no reencontro aonde que é a lavação de roupa suja desse elenco. Começou com cada participante pegando as alianças e daí falando se continuou ou não. O único que continuou foi o Alisson e a Tamara. Só. Foi o Ah, único casal que deu certo, foi. E é. você esperava que esse casal ia dar certo? Você tinha fé que eles iam dar certo? No começo parecia que não, né? Porque eu achei que o Alisson ele estava assim jogando, né? Que não estava muito interessado em alguma coisa séria. Mas quando ele defendeu a Tamara com aquela história de que o cara foi lá falar que ela era golpe. Eu achei que ele fez uma bela de uma defesa e ele contou para ela ali. Falei, bom, ele tá gostando dela mesmo. Então ali eu comecei a achar que poderia dar certo, sim. Aí foi indo e foi amadurecendo, tudo. Depois se conheceram. Na hora que eles se viram também, é um momento importante para a gente saber se tem a continuidade. Aquele momento também foi bem legal, né? Então, Sim, a gente, no começo que eu desacreditei um pouquinho, bem no comecinho. Porque ela é. estava conversando com 4, né, por aí, e o papo é muito extrovertida, então a gente ainda ficou em dúvida no começo quem seria a pessoa que ia ficar mais próxima dela, né? É. E com o tempo a E, gente percebeu que realmente era o Alisson, né? e depois que Tamara e Alisson pegaram as alianças, colocaram, daí foi a vez do Robert e a Flávia e confirmaram que não estão mais juntos. E até esse momento não tinha falado ainda do motivo que aconteceu. Seguiu com os outros casais também, falando se se pega aliança ou não. Vanessa falou que ficou abalada com não, mas falou que tá solteira, pegando todo mundo. O Thiago também disse que tá solteiro. O Will falou que tá solteiro, em foco de outras coisas. A Verônica está namorando outro cara. Bom, Isso. A Maíra também tá namorando, né? sim, a Maíra, o É, Guilherme também. é, E, e daí chegou a vez de cada casal falar por si. Tivemos então Tiago e Vanessa, que foi o primeiro casal que começou a falar entre eles. E ela ficou abalada, ela disse que tá namorando. Eu continuo achando a Vanessa uma mulher maravilhosa, isso daí foi o que o Thiago falou. E seguiu com o Thiago e a Vanessa. E a Vanessa ela falou que eu concordo com você que a gente é diferente, mas eu fui verdadeira e você foi falso. E o Thiago ele retrucou falando: você está dando risada do que as pessoas estão falando de mim na rede social. Mas a gente é. tem que falar que esse cara, ele foi um show de mostrar como um cara não deve se comportar. Ele foi, ele é o exemplo de um cara imperfeito que não se deve seguir o que ele Um faz. babaca, né? Exatamente. Exatamente. É. E fa- Não, na verdade, ele achou que fosse alguma coisa, né, que fosse, sei lá, primeiro com 2 mulheres, ele escolhendo, enganando as 2, enganando ali, falando a mesma coisa para as 2, depois o problema de falar a mesma coisa é só o começo. No começo, todos falam a mesma coisa para 1, 2 ou 3 pessoas. Só que depois vai estreitando e ele não pode continuar com a indefinição enganando as 2, porque ele estava enganando. Ele falou que uma era top, estava no top 1. Depois, quando essa outra conversou lá, falou: "Mas ele falou que eu tô no top 1". sim, Então, veja, ele foi bem babaca, eu achei. E é. parecia que ele não queria nem não estava interessado em ninguém, sabe, é uma pessoa muito, assim, você percebia que ele parece-me que ele não queria ninguém. Eu não entendi por que que ele entrou nesse reality, até agora eu não E, entendi. e outra pessoa que a gente não entendeu por que entrou no reality foi o Guilherme. Guilherme
e Maíra não deram certo aqui fora, como já lá no reality já não tinha dado certo, que eles nem chegaram no altar. E a Maíra, ela falou, na verdade, eu não sei se o Guilherme era ele na frente das câmeras. Pra mim, o Guilherme era um caos. E o Guilherme, ele falou que ele não sentia atração sexual nenhuma por ela fora das câmeras. E daí falou que aí eu tava tentando encontrar química. Sabe, esse cara também é um Nossa, babaca também. isso é ridículo. Falar uma coisa dessa que estava tentando. Nossa, um E, absurdo, fa e, absurdo. e falar na cara dela que eu não sinto atração sexual por você, mas a gente vai até o final no altar. Pra quê? Pra É, quê? e quando ele falou com o pai da menina, que ele falou assim, não, não é bem um casamento, né? É, que Não, ele não até é. se explicou até lá. É, a própria Camila perguntou para ele, falou, mas você chegou no pai dela e você falou que não era um casamento e a proposta do reality é casar, né? Sim, Então, o próprio nome já diz. Então, ela confrontou ele, né? Eu é. achei, eu E, achei bem interessante. Esses reencontros são bons porque você esfrega na cara logo, né? e, Tá o- ali, e, não tem disfarce, né? e outra coisa também que a gente tem que pontuar também nesse reencontro também, que os apresentadores, eles realmente dão opinião, perguntam o que o público realmente quer saber. É Perguntam o que o verdade. público tem vontade de perguntar. Eles não deixam passar batido, né? Que nem tá, não tá muito claro ali, eles estão vendo que a pessoa está enrolando, eles já pegam, já fazem a pergunta na cara da pessoa, falam, mas e isso daqui que você fez lá, né? Então, assim, eles não deixam a pessoa ficar é, criando coisas para sair pela tangente, né? Eles vão direto ao ponto. Se a pessoa não quis falar, eles pegam, vão cutucar. E tá certo, né? Sim, Assume logo, né? é. E outro casal que esse casal foi pro altar, mas não deu certo. Esse casal foi pro altar, disse sim, se casaram, mas não deu certo, que foi o Robert e a Flávia, que esse daí é polêmico. Esse casal é polêmico que o Robert, ele tinha um aplicativo de namoro abaixado ainda no celular, e ele disse o seguinte: eu errei com uma mulher incrível, me arrependo até hoje, todos os dias. E falou: ela estava com meu celular na mão e chegou uma mensagem no aplicativo de relacionamento. Tinha duas conversas, uma de 3 semanas atrás e outra conversa que eu estava falando sobre bares que eu tinha em comum com a pessoa. Só que se o cara ele tá casado e ela até chegou a falar que ela se mudou de Minas para ir morar em São Paulo por causa dele. Para ele fazer isso, para ele ter um aplicativo de relacionamento, sair com outras pessoas. Ele não disse que saiu com outras pessoas, né? Mas o cara ele tem um aplicativo de relacionamento para quê? Então, E sabe? também, assim, ela também estava em Minas e ela estava confiando nele, né? Então, Sim, assim, porque já tinha dito sim, tudo, já tinha casado. E aí, o que que acontece? É, aí você vê que não tem como confiar na pessoa, porque na primeira oportunidade, né? Por exemplo, eles estavam juntos. Quando ela foi para Minas, porque ela estava, ele sabia que ela estava resolvendo tudo para fazer começar uma vida em São Paulo, que é onde ele mora. Ela, ele sabia disso, e justamente nessa hora ele faz uma coisa dessa, né? Que nem sim, fica se envolvendo em conversas com aplicativos de relacionamento. Então, para mim, eu acho que já deu errado. Quer dizer, dali para frente era só ele marcar o encontro. Mas se não marcasse, não tinha problema. Eu já considero traição, também. porque a partir do momento que uma coisa é você assistir o negócio, tá? Outra coisa é você pegar, se comunicar com uma pessoa. Só de você, vamos supor, só de você falar oi para uma pessoa que está te mandando uma mensagem que é do site de relacionamento, você já está errando. Sim. Se você tá Já, comprometido, você já né? tá errando já de ter o aplicativo já baixado, De ter o sabe? aplicativo já está errando, porque fica ali, por exemplo, como diz, né? É que nem eu falo, E tem pessoas que não estão preparadas e não querem, então é melhor cortar. Você corta sim, o mal pela raiz. Por quê? e Isso daí cresce, isso aumenta,
né? E sim, para quem tá se jogando de cabeça num relacionamento desse, é quem vai sair prejudicado. Então, já faz o corte e acabou. e E esse, ela, esse arrependimento todo dele, eu acho que não dá para confiar. Que nem eu falo, vaso quebrado você não cola, sim, né? Se você colar, você sabe que ele está vulnerável para quebrar de novo. é, Então, e ela até disse uma coisa que é o seguinte: eu me senti duplamente traída por você, porque o aplicativo de relacionamento foi desinstalar na minha presença, morando juntos. Outra coisa, a conversa aconteceu num período em que a gente já estava casado há um tempo, sabe? então, E ela falou também que quando eu te confrontei sobre isso, você falou pra mim que também flertou presencialmente a alguns pagodes que você foi em São Paulo. Então então, esse cara não ia só no aplicativo, não era só no aplicativo, passava além do aplicativo, que é pior ainda. por isso Pior, que eu não confiei no choro dele. Ele está chorando porque ele está arrependido de alguma coisa e ele quer tentar algo de novo com ela, sendo que ela já passou por isso, ela já falou que ela já tinha passado por isso na vida, que ela não gostava, que ela tinha problemas, tinha gatilhos, ela falou, lembra? sim. Então assim, nessas horas que você percebe que é melhor você ficar sozinha do que mal acompanhada. Por E, e quê? mais, e Você mais ganha, uma, você ganha problemas que não são seus. Para que sim, você vai, né, se enfiar num problema que não é seu? e mais uma coisa também que ela também falou também que não tinha reciprocidade também. Durante esse tempo em que a gente ficou junto, eu nunca ouvi uma frase de admiração do Robert pra mim. Mas Então, depois que veio à tona toda essa polêmica aí da traição, eu perdi as contas de quantas mensagens ele me mandou dizendo que me amava. Então esse cara, ele mudou completamente porque ela descobriu, sabe? primeiro porque ela descobriu, Então, segundo porque ela deu um pé nele, né? sim, Porque ele queria que ela estivesse chorando, preocupada, né? Porque aí ele ia continuar fazendo, eu acho, né? Agora, sim, quando vê que a pessoa não quer saber mais e vai partir para outra, aí sente, né? é, Eu achei assim, eu achei correto dela ter separado, porque você precisa ter decência de separar, né? Não fazer uma coisa dessas e fingir que não está acontecendo nada, porque isso daí é que nem eu falo, é aquela velha desculpa, né? Hoje em dia, qualquer lugar de bate-papo que você entre, que é um site de relacionamento, você tem que ser, se você for comprometido, você é um tremendo de um sacana, né? é, Né? Porque às vezes a pessoa que está com você não tem noção do que você anda aprontando, né? E assim que nem eu falo, quem faz isso dá um passinho a mais, depois dá outro passinho a mais, depois dá outro passinho a mais. Isso daí acaba se tornando um vício. E eu acho que a pessoa quem faz isso, quem trai, se, se acha, né, na hora que está fazendo. é. Depois, quando acontece esse tipo de coisa que toma um pé na bunda, aí Daí a vai pessoa se sentir, arrepende. aí ele sente dores. Por quê? Porque ele Sim, tomou um pé na bunda, só por isso. E ele percebeu agora que ele percebeu que ela é a melhor pessoa do mundo, que ele ama. E ele não ama, ele simplesmente quer uma pessoa, ele quer estar com alguém, porque quando ele estiver com alguém, ele vai fazer de novo. sim. Eu, sinceramente, eu não confio. Eu acho assim, esse negócio de segunda chance, para mim, não funciona não, porque a não ser que você fale assim, quer saber? Vamos combinar então? É um É. relacionamento que é aberto. Tá? Ela Daí era, os dois tiram vantagem, porque ela é, tava em um relacionamento fechado e ele tava num relacionamento aberto, praticamente, sabe? então, falar, quer dizer, então, vamos tentar um relacionamento aberto? Aí ele não vai querer, Sim, né? porque, Então, porque, porque para ele é muito mais fácil quando é ele voando, mas quando é ela é, falando com outras pessoas, aí muda a conversa, sabe? É muito e, difícil, e né? outra, Nossa, você tem que lembrar que o reality é um reality que a proposta dele é séria. Não é sim, uma brincadeira. Por isso que eu acho que os apresentadores, a própria produtora a Netflix, eles ficam com raiva, né, também. Porque, por exemplo, o cara é,
tirou a chance de outra pessoa que estava lá disponível, que talvez pudesse até ter pedido alguém em casamento que não deu tempo, né? Porque Sim, eles têm um prazo, acredito. Então eles escolheram aquela pessoa, a pessoa pediu em casamento, tá dentro do game. Então passou na frente de alguém que talvez pudesse dar certo, né? é, E prejudica tanto a pessoa que ele escolheu, quanto prejudica o reality, por exemplo, vai virar o quê? Daqui a pouco não tem casamento nenhum, é. não é? E, e outro casal também que não deu certo também, que foi o Will e a Verônica, que o Will falou não no altar para ela. Ela tinha aceitado, só que ele não. Bom, a Camila Queiroz questionou dele ter mudado o sim pro não. E daí ele falou o seguinte: só que me lembro como se fosse hoje, que quando a gente entrou dentro do apartamento, eu abordei que estava confuso. A minha mãe foi a cereja do bolo. Ela me influenciou sim. Eu analisei outros pontos. E daí, a Verônica até falou até que a ex-sogra foi grossa e asquerosa. Falou também que mesmo eles tendo essa conversa de 1000 vezes, ele sempre acabava essa conversa com tá bom, a gente vai tentar, vamos tentar, né? Vamos se esforçar para dar certo. Então, todas essas conversas aí que ele falou aí que eu tava inseguro comigo, eu não sabia se era isso, eles conversaram e daí ela falou que eles conversaram e que eles sempre chegaram nessa conclusão. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, vamos até o final, vamos tentar, sabe? Ele não quis tentar. Então. Mas tem um detalhe também que ele falou quando a primeira vez que a mãe dele retrucou lá com ele e praticamente deu uma ordem nele e estava junto, acho que com o pai. Aí ele falou assim, não, eu que vou Eu vou escolher, falar sim. eu vou falar sim porque eu já tenho história com ela, que não sei o que lá, falou, eu vou falar o sim, não é você que vai falar para mim o que que eu vou fazer. Ali eu falei, nossa, o rapaz É, é bem decidido, né? Porque realmente a mãe dele estava sendo muito possessiva, né? Em cima tá. dele. E assim, não gostei, não quero saber, né? Tal. E aí o que que acontece? Ele, ele foi firme, né? Ali, nossa, eu Foi. achei. Tanto que acho que todo mundo achou que ele fosse falar assim. Só É, que depois a mãe dele, de novo, desce mexeu a com ele. lenha nele, né? De novo, a mãe dele praticamente falou: Olha, se você ficar com ela, você não esquece que você tem mãe. Ela É, falou, com outras palavras, ela falou isso. Porque eu faço tudo por você, eu cuido de tudo, eu cozinho para você. Falou um monte de coisa lá, como quem diz. Você perdeu não mata, a regalia, né? é, Não me procure. Aí quer dizer, o cara arregou, porque ah, a mãe dele está dizendo que não quer mais saber dele, que não procure, que isso e aquilo, que se vira, que é vida, né, vida real, e avisando para ele que não queria, ela falou com todas as letras que ela não queria. Então, como se sim. ela falasse assim, ó, se você casar, esquece que você tem mãe. Então, assim, É, ela fez um papel ridículo. Porque tudo bem que mãe é protetora, o cara tem 26 anos, tá. Não vi motivos assim aparentes para ela ficar com essa rejeição toda com a Verônica, porque ela poderia ter dito alguma coisa plausível, mas não falou nada, né? E sim. assim, se ele ia obedecer ordens da E, mãe, ele não deveria ter entrado também no reality, porque ele passou é, vergonha. Ele passou vergonha. Hum. e ainda sobre a Verônica ainda, ela disse o seguinte, como diz a minha mãe, Dona Vera, cada um dá o que tem. E apesar de Dona Maura ter sido extremamente grossa e asquerosa comigo, eu quero agradecer, porque isso me deu um puta livramento, porque eu ia tomar a pior decisão da minha vida ali. Porque eu ia Nossa. me ferrar pra caramba ali. Isso está óbvio. A Verônica, ela deu resposta assim, à altura, né? E a mulher ficou com a cara no chão, porque lógico, ela foi mesmo, ela foi desnecessária. Se ela deveria ter fez o filho passar uma tremenda de uma vergonha,
né? sim, Por quê? Quer dizer, a Verônica estava certa, ele foi fraco, ele foi foi. na onda da mãe, ele não sustentou o que ele estava falando, e Não ele foi. enganou, porque ele poderia, a Camila frisou várias vezes, você pode, não é falar sim ou não, não é isso, ela falou para a mãe, inclusive para ele, não é por isso, a proposta não é essa, ele pode falar não, só que ele vinha O falando um sim, jeito, não, ele vinha falando um sim minutos antes da cerimônia. sim. Minutos antes ele Ele, falou sim. E quando que esse sim virou não? é, Né? Então, a, ver, assim, eu acho que ele não foi honesto. a E uma pessoa verdade, que não é honesta, uma pessoa que não é honesta, ele passou vergonha, porque é um programa que você tem, a base tem que ser a honestidade ali, né? Tem que ser a sim. honestidade. E, e, a, a verdade é essa, que o William, ele não foi homem o suficiente. Ele não tem opinião própria. A mãe dele mandou e é isso, ele calou a boca. Foi a verdade. Porque É, até aquele momento lá, ele estava decidido que ele ia falar assim, é. Aí ele sabe? começa, minha rainha, isso também foi É, demais. Não, hoje não, foi. minha rainha, nossa, sabe? Não, olha, sinceramente, não, sabe? Não dá, não dá, É. não dá. E aí apareceu os convidados para falar que eram os pais de alguns participantes. Então Os pais que se destacaram, né? a gente teve o pai da Tamara, a mãe da Flávia e a mãe do Will. Que passou até o VT deles, né? E questionaram daí a mãe da Flávia sobre o término da Flávia com o Robert. E daí Sim. a mãe da Flávia falou: são consequências da vida. O Robert pediu desculpas para a mãe da Flávia e ela falou assim: por mim você tá desculpado, sabe? E seguiu. Tivemos daí Dona Maura, mãe do Will, que foi questionado sobre a decisão do nada do filho dizer não, e ela, a mãe do Will, falou o seguinte: o William não amava a Verônica. A decisão dele falar não fui eu que induzi o William, foi ele. Olha, sinceramente, e daí você vai pegar o episódio lá, nas últimas cenas, daí ela fala assim: de 0 a 10, quanto que eu acho que influenciei ele, quanto que eu acho que influenciei a decisão dele? 10, sabe? Então E a não tem Camila coerência. jogou na cara dela, né? Sim, não tem Então, quer coerência. dizer, como que ela não influenciou se ela estava se vangloriando que influenciou, né? Então, Então, eu acho que. E assim, a mãe da Flávia, ela falou uma coisa interessante. Ela falou: não sou eu que decido, a vida é dela, ela que tem que resolver. Então, assim, ela dá uma aula, né, para outra. Sim, Porque uma coisa é a pessoa ter 12 anos, 15 anos. Outra coisa, o cara tem 26 anos nas costas e ela trata como se fosse uma criança, é. E ela, né? e concluindo o que ela Que falou também, isso? e para continuar também o que ela falou: eu jamais fui asquerosa e grossa com você. Meu tratamento de falar, e a minha fala é essa: eu não te tratei mal. Quando eu fui lá, eu falei assim: ó, com o decorrer do tempo é que a gente vai se conhecer, mas você também, a minha rainha. Daí ela falou: Então. agora também você entende o que você deve entender. Então ela não quis explicar. E ela foi. A gente que assistiu, ela realmente foi grossa com a Foi. Verônica e nenhum. Ela não deixava a Verônica falar. Ela cortava a Verônica. E daí, quando a Verônica ia contar alguma coisa, ela fazia uma cara de horrível, uma cara de cu mesmo. Uma cara que não queria O estar lá. primeiro encontro ela já foi grossa. Primeiro Sim, encontro, né? Ela não gostou, não queria que o menino casasse, não quer saber. Ela não quer saber. Na verdade, o rapaz ele vive debaixo das asas da mãe. A mãe é possessiva, super protetora, só que o cara é um marmanjo, né? Vamos falar o sim. português claro. Um cara de 26 anos é um marmanjo. Não dá para a gente falar que a pessoa
Porque é minha mãe que decide por mim. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, né? Acorda para a Sim, vida. Ou então já se mantenha já com a sua mãe e não vá procurar ninguém, né? Fica com a sua mãe, então. Já é. que é assim, né, Zé? E, Os dois se entendem tão bem que um manda no outro, fica com a mãe, não procura ninguém, então. Porque não vai é. dar certo, isso aí não tem como dar certo. Não tem, né? Quando você envolve uma mãe que nem essa no meio de um relacionamento, não tem relacionamento que vai dar Não, certo. não deixar o filho ter opinião própria. Isso daí é É, verdade. E daí seguiu. O próximo a falar que foi o Vanderlei, o pai de Tamara. Ele daí foi perguntado, daí tipo assim, você falou lá que não gostava lá do experimento lá, você é contra o experimento ou contra a sua filha participar do experimento? Daí ele falou assim, olha, não gostava de reality show, nunca assisti, mas esse daí é diferente, né? Tem a minha filha. Esse daí é diferente. Então eu assisti, chorei todos os episódios. E daí ele falou, ele daí quis expor a opinião dele. Ele que falava não gosta de reality show, e um minuto ele se transformou o comentarista do Casamento às Cegas, que ele falou: o que eu penso é o seguinte. Você não quer se envolver, não conquista. O que eu não entendo é que naquele momento que antecede a entrada dele, o sorriso desse cara estava de propaganda de creme dental. Falei, cara, é. esse cara acabou de casar. Aí ele chega lá e joga um balde de água fria na cabeça da menina. Isso é expor demais a situação. Quando ele disse que não deixou de se levar pela mãe dele, ele deixou de se levar pela mãe sim. Então, a gente tem que falar que o Vanderlei, grande pai da Flávia, foi o craque desse reencontro do casamento a cego. Nossa, ele esfregou na cara da mulher, falou, não, não, ele foi sim, influenciou sim. Então, assim, ele realmente, é que nem eu falo, ela escutou poucas e boas, né? E ela. Porque E, realmente, isso porque a edição, ainda, eu acredito que eles devem ter cortado alguma coisa, mas o, sim. o que passou foi pesado demais, E né? mais uma coisa, que ele também falou assim: sim, ela tem um poder sobre ele, sim. Ela quer viver a vida dele. É, isso mesmo, isso mesmo. Ele foi certeiro, por quê? Porque ela deve ter um ciúme do filho, quer o filho grudado nela, e não vai se dar bem com nenhuma namorada que ele arranjar, a não ser que seja só vai ficar, e que já sabe que não é nada sério. É. Agora, para ter alguma coisa mais séria, só se ele E, acordar para a vida, né? Porque só se ele se impor, vai falar, pô, não, e eu, ele, eu quero, acabou, a gente vai conviver com isso, vai aceitar. sim. E o Vanderlei, grande pai da Tamara, ainda concluiu ainda, falando o seguinte, aí pra acabar, né? Pra acabar com o Will e com a mãe dele. Filho, é o seguinte, você diz, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Eles vão decidir. Se porventura eles quebrarem a cara, a senhora tem que estar de braços abertos para recebê-lo de volta. Não Isso mesmo, interferir na decisão deles. isso mesmo, ele deu uma lição na mulher, né? Porque é que nem eu falo, se ela não tivesse dado esse show que ela deu, o que que ia acontecer? Ele poderia, talvez, tentar e poderia até ter dado certo, porque os dois combinavam muito, né? A Sim, Verônica toda sorridente, você vê que ela era uma pessoa mais assim, delicada, tinha as coisinhas, isso tem em todo relacionamento, diferenças, né? Mas que sim, nem, de todos os casais, esses dois pareciam que era o que ia dar mais certo, é, né? Por tudo que aconteceu no reality, a gente botava muita fé nesse casal. Quando a sim, mãe aparece na jogada, aí começa a desandar. é. Aí você percebe, começou a desandar quando a mãe apareceu na jogada. Porque até E, então ele conhecia a família dela, era o e era pagode de lá, né, boa, tal, sim, churrasco, foi acolhido, muito bem acolhido. E aí, conclusão, ela tinha uma família feliz, né? sim, Que que apoiou ela em aceitou. tudo, acabou apoiando ela no que ela decidiu, né? É, E o problema tá na família dele, né? Que sim, não aceita de jeito nenhum
e praticamente ela fez uma ameaça ao filho. Isso daí ficou Foi. muito claro. E ainda, o pai da Tamara ainda concluiu, né, esse para finalizar, né, para acabar com tudo, ele falou o seguinte: agora, hoje em dia, os caras querem tomar decisão através de pai e mãe. Eu estou falando isso, não é só para ele, não. Tem os outros também. Ah, ela não é minha parceira, não quer fazer caminhada comigo. A minha mulher é minha parceira e nunca jogou uma partida de futebol comigo. Nossa, Então, ele, então, não, agora ele esfregou a cara do Guilherme, porque o Guilherme queria que a menina fizesse trilha com ele. Me poupe, né? Acabou de e conhecer o cara, fazer uma. Ela foi fazer, coitada. Aqui, pra foi, mim, ali já acabava. é, Quando fosse aquilo, eu já ia falar pra ele, desculpa, não dá certo. não dá mais. Já ia pôr o cara pra correr já. Que absurdo. Sim, Aquilo eu achei um absurdo, absurdo. E ele reclamando ainda dela. é, Nossa, esse daí pra mim também foi outro. O Guilherme e o Thiago pra mim também. Olha, foram horríveis. essa temporada teve. É que nem eu falo. Hum, Tem temporada, a primeira temporada foi de uma forma, essa temporada foi uma forma assim. As pessoas foram pro reality é, tentando querendo outro. aparecer, eu acredito, aparecer. Por quê? Porque eles não estavam dispostos nem a namorar, sério, e Sim. muito menos casar. Falar a verdade, o pessoal viu que o Chay se deu bem e quer tentar uma vaga para Fazenda. Essa daí é a verdade. O pessoal não queria casar, não queria se dispor com o reality, não queria se jogar no experimento. O pessoal foi lá, a grande maioria foi lá para tentar uma vaga na Fazenda. Isso É, daí é porque verdade. você concorda, você concorda que se eles não, ele não pede em casamento, ele não entra no reality, né? É, Então, quer dizer, para ele entrar no reality, ele tinha que fazer um pedido de casamento. E eu acho que o Guilherme e o Thiago, eles foram nessa vibe aí, de, sabe? Ah, os outros, a gente ainda dá um desconto, né? sim, Porque teve o Robert. O Robert, eu acho que aconteceu o seguinte: ele é uma pessoa muito fechada, né? Sempre fechado. A sim. Flávia também eu achei que ela meio fechada. A Não, Flávia, eu não achei que esse casal daria certo por causa do que eu achei que o relacionamento deles assim não casou. mas O, a Flávia eu achava ela mais solta do que o Robert. Porque lembra num jogo lá que teve do Eu Nunca? Daí a Flávia ela soltou tudo. Falou que já ficou já com mais de 10 caras na embalada, falou que já transava já na cama já dos pais, já. Então, não, na ela verdade, o que que aconteceu com a Flávia? Ela estava bem fechada e depois, quando elas tomaram uma bebida lá, ela começou a contar as coisas, né? Tanto que surpreendeu. Até aí, só que eu estava achando que ela parece-me que era meio fechada por conta dela já ter tido problemas em relacionamentos anteriores, que ela falou que foi isso. E ele era fechado porque era fechado, não demonstrava o sentimento. Então, assim, é, uma pessoa que tem essa dificuldade vai para um reality. O que que aconteceu ali? A gente percebia que esse casal tinha alguma coisa, alguma barreira entre eles. E esse casal eu achei meio forçado, porque assim, sabe aquela coisa? Tá conhecendo, vamos lá, vai, deu, só tem ele, vai, ela mesma, só tem ela, sim, sabe essas coisas. Aí foi indo, mas eu não achei que ele fosse pedir em casamento, não achei. Assim, no nem pedir em casamento e nem chegar a falar sim, entendeu? Eu me surpreendi, porque eu achei que eu não botei fé nesses dois. Não botei fé. E aí, no final das contas, né, ainda aconteceu que deu errado, né? sim. E bom, teve esse caos todo e daí finalizou o episódio com uma participante que também marcou também a edição, não foi para essa etapa do casamento, que foi a Amanda. A Amanda, ela acabou sofrendo a gordofobia dentro do reality, falou sobre o episódio que sofreu lá, e ela também falou a repercussão também que teve aqui fora também com o reality também, com ela, e ela falou as mulheres estão olhando para si.
eu recebo muitas mensagens de histórias que elas viveram parecidas com a minha. Eu recebi muita foto de mulher de cropped, de biquíni, e por aí foi. Eu Olha, achei interessante, porque no caso sim, dela, ela é bem resolvida, né? Ela falou: não, já tive problemas sérios, eu já fui uma pessoa muito. sim, Tive problemas por conta do peso, né? Só que ela falou o seguinte: chegou numa hora que ela falou assim: eu não vou mais, né? Vou gostar mais de mim, né? sim, Com uma aumentar a autoestima, porque ela parou de ficar prestando atenção no que as pessoas queriam que ela virasse e falou: não, eu vou olhar para mim, vou gostar de como eu sou e vou ficar bem comigo mesma, né? Então, é, assim, ela está muito bem resolvida. Então, você percebe que ela fez um trabalho muito bem feito. Então, ela se gosta, né? Não é uma pessoa que vai se abater por qualquer coisa. É lógico que, né? Ela falou, ela se entristece com o que aconteceu, mas que ela já está calejada, né? Ela falou. é. Então, eu acho que uma das que se deu muito bem nesse reality foi ela, porque ela foi bem guerreira. E outra, ela ainda, ela ainda falou, né? Foi. Ela chegou a E, falar, assim, que ela, você vai testando o cara, né? sim. Ela chegou a testar o cara, porque, como quem diz, para falar assim, eu acho que você talvez possa não gostar de mim, dando como se fosse Não, uma abertura, né? Uma não fosse abertura para ele como falar. não fosse como você esperava, algo assim, né? É Teve. verdade. Então, assim, eu acho que ela foi bem, se destacou muito bem, é bem simpática, bem bonita, Sim, tem o seu talento também, né? Eu é gostei dela. resolvida também. Então, É. ela foi uma pessoa que também que marcou o reality mesmo não indo para a próxima etapa. Essa pessoa, ela Sim, sim. se destacou no reality também. Bom, É. estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você. Bom, terminamos, né, Casamentos às Cegas, tivemos esse reencontro e tivemos nomes icônicos nessa temporada. Tivemos nomes polêmicos, casamentos que não deram certo, e a gente tem essa fezinha, né, que alguém vai pro próximo reality, vai pra Fazenda, talvez. Quero saber de você, essa temporada e esse reencontro te agradou? E também, quem que você acha uma personalidade aí, um participante que seria legal de rever em outro reality? Pode ser Fazenda, talvez o casal que Olha, se casou, pode ir pro Par Couple. olha, eu gostei assim, na verdade, da postura no reality, e ainda mais no reencontro, eu gostei muito da Vanessa e da Amanda nem se fala, que a gente, Sim, né, foi um ícone também. Mas eu gostei muito do posicionamento da Vanessa com o Thiago, né? E da Maíra também com o Guilherme. Então, eu achei que elas foram muito bem, como fala, se posicionaram, falaram na cara o que estavam pensando e realmente deixaram eles numa situação, né, que para perceber que eles estavam errados. Porque a Verônica já está tranquila, né, já está com uma pessoa, resolveu esse problema que é, assim, para ela queria uma pessoa, ela foi no game, no reality para isso, né? E elas todas foram para isso, com o peito aberto, né, tal, aberta para relacionamento, para mostrar, né, ficar, se expor, né? Porque você vai se expor no programa. sim. Mas eu acho assim, no reencontro, a Verônica nem se fala. Que você viu que são mulheres muito fortes, né? E como a Verônica está num relacionamento agora, eu acredito que ela não iria para um reality assim, do nada, né? Ainda mais ser uma coisa que está no começo. Talvez fosse, não sei, mas eu acho que as duas que estão. A Vanessa que está sem ninguém, não foi? E a Maíra também, que elas se posicionaram muito bem nesse reencontro também contra os rapazes lá. Bom, para mim,
Pra mim, as participantes mulheres foram as que mais se destacaram nesse casamento às cegas, principalmente no reencontro. Eu, particularmente, gostaria da Vanessa na Fazenda, em outro reality. Ela tem uma personalidade muito forte, ela fala bem, é engraçada, ela tem o jeitão dela. Então, eu gostaria de ver ela, a Maíra, até Verônica, até eu acharia interessante de ver, mas eu faço um apelo para Netflix. Eu faço um apelo aqui para Netflix. Próxima edição do Casamento da Cega, terceira temporada. Só assisto só se tiver o comentarista pai de Tamara. Se tiver o Vanderlei comentando os episódios à parte, faz um negócio à parte com ele. Ele comenta cada episódio. Como se ele estivesse no exílio, como se ele estivesse no exílio assistindo com a gente, né? Ele comentando, porque ele roubou a cena nesse reencontro. E ele chorando no casamento. Não, ele foi um ícone, foi. Ele falou assim, ele momentos antes de conhecer o Alisson, mas eu acho que eu não vou gostar dele, eu acho que eu vou ser bem duro com ele. E daí chega lá, eu casaria com ele. Não, e foi engraçado que assim, esse casal, a Tamara e o Alisson, eles foram conquistando o público. Então, acho assim, era improvável e foi acontecendo e o público foi gostando e o público foi torcendo pelo casal, né? Então, assim, Sim. eu acho que eles se saíram muito bem no reality, né? O resultado foi bom que eles, né? Ele acabou mudando mesmo para o Rio, que ele falou que ia mudar. E o relacionamento deu certo, e as famílias também, né? Se enturmaram. Tanto a família dele também, né? Sabia que ele ia mudar, né? A família Sim. do Alisson. Então, eu achei que esse casal foi assim, como o outro falou que a cereja do bolo foi a mãe dele, eu acho que a cereja do bolo foi esse casal nessa temporada, né? Sim. É o casal que deu certo e a gente foi vendo a construção do relacionamento, né? Com todos tinha DR também, então não foi aquela coisa perfeitinha, né? Então, por Sim. isso que eu acho que deu certo. Então, esses dois aí também estão de parabéns. É. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.